E aí galera, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sempre abundante em seu coração, tá? E que a palavra de Deus ela possa estar fluindo na sua vida de maneira que você seja cada vez mais edificado e cada vez mais abençoado para abençoar as vidas que estão ao seu redor nesse momento de intensa tribulação que nós estamos vivendo. Amém? Vamos para o nosso devocional? Livro de 2 Reis, vamos começar pelo capítulo 13, lembrando que isso aqui é só um compartilhamento de uma devocional, não vamos esgotar as verdades aqui, nem dar uma aula de teologia, beleza? Capítulo 13, verso 4, nós vemos que Jeoacás orou ao Senhor. Jeoacás era um rei ruim, não era um rei legal, ele era um rei que não agradou a Deus não, ele só fazia baianada, só fazia coisa errada. Mas aqui o que acontece, ele orou, e Deus ouviu a oração dele. Então aqui esse texto nos mostra uma coisa muito legal, tá? Que Deus está atento às nossas orações. A partir do momento que você se arrepende dos seus pecados, sabe, que você se coloca à disposição de Deus, que você busca a presença do Senhor, Ele vai ouvir as suas orações. Amém? Então você pode crer nisso, você pode confiar em Deus. Coloca todas as suas angústias, aflições, como esse rei colocou aqui, e o Senhor vai prover o livramento da sua vida, vai prover, sabe, a resolução dessa necessidade que você está passando. Tá? Porque nós temos um Deus que se compadece de nós, nós temos um Deus que cuida de cada um de nós, amém? Então aqui no verso 4 fica aqui o exemplo para mim e para você de alguém que não agradou a Deus, mas que se arrependeu e se voltou e orou a Deus e Deus ouviu as suas orações. Aqui depois na continuidade, aqui no verso 7, tem aqui um relato muito triste que o exército de Israel diminuiu. E diminuiu por quê? Por causa da insensatez, por causa do pecado, por causa do erro. Né? A pessoa não confiou em Deus, a pessoa confiou na sua própria força, e todas as vezes que você vai confiar na sua própria força, você vai ser derrotado. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Se você confiar que você pode resolver, se você confiar numa outra situação, você confiar em qualquer pessoa desse mundo, você vai ser derrotado. Você tem que confiar em Deus. Em nome de Jesus te peço isso. Gideão, ele conseguiu vencer 135 mil medianitas, por quê? Porque ele confiou no Senhor. Ele tinha 300 homens, quem deu a vitória foi o Senhor. Davi não venceu Golias, quem venceu Golias foi o próprio Senhor que venceu Golias. O rei Ezequias saiu ileso do cerco de Senaqueribe, por quê? Porque o Senhor fez a peleja por ele. Então lá no Salmo 20, capítulo 20, verso 7, diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. E lá em Jeremias 29, 24, 25 e 23 e 24, ele diz que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, o rico de sua riqueza e o forte da sua força. Mas se alguém quiser se gloriar em alguma coisa, se glorie em conhecer e entender o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é que me agrada, eu, o Senhor, falei. Você entendeu? Quanto mais você se aproximar de Deus através das suas orações, do conhecimento da palavra, mais Deus vai usar a sua vida, sabe para quê? Para fazer isso. Para revelar o amor leal dele às pessoas que estão ao seu redor e para trazer justiça e retidão à terra. Você não precisa querer mudar o Brasil não, não precisa querer mudar presidente por dentro não. Mude a sua vida e a sua vida vai transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Amém? Deus abençoe você, que você possa cumprir isso aqui na tua vida. Vamos lá, no capítulo 14 nós vimos aqui que o Amazias, ele derrotou os edomitas. E o que não diz aqui no texto, sabe o que é? É que quando ele derrotou os edomitas, está lá em 2 Crônicas 25, do 5 ao 15, ele contratou mercenários primeiro, ele contratou mercenários de Israel. Aí o profeta foi lá e falou assim, ó, não faz isso porque o Senhor manda dizer que ele não está mais com Israel. Se você contratar esses caras de Israel, você vai se lascar, você vai perder a batalha. E aí ele fez uma coisa certa, ele dispensou os caras voltaram bravos, mas ele dispensou os caras. Mas aí, quando ele derrotou lá os edomitas, que Deus entregou os edomitas na mão dele, o que ele fez? Ele pegou os ídolos e levou para si e se prostrou diante dos ídolos. Seu coração endureceu de uma tal maneira que quando o profeta foi lá divertir ele ameaçou o profeta de morte. E aí ele se tornou o quê? Soberbo e orgulhoso. Isso é um risco que eu e você corremos. Muitas vezes Deus nos dá muitas e muitas vitórias na nossa vida, e às vezes nós nos orgulhamos e achamos que na verdade fomos nós que conquistamos essa vitória, e aí nós nos tornamos resistentes à palavra de Deus, e nós já não queremos mais ler com a mesma afinco, já não queremos mais a exortação, não, a Bíblia não está certa nesse ponto, ou a Bíblia deve ter alguma outra coisa explicando isso. Não, filho, a palavra de Deus é uma só.
E a Bíblia não tem muitas interpretações não, só tem a interpretação que Deus dá. Então seja fiel a Deus, tá bom? Seja fiel a Deus, não seja orgulhoso, seja temente, ouça o que Deus tem para dizer para você, tá bom? E ali nós vimos que houve uma conspiração contra o rei Amazias, por quê? Por causa da infidelidade espiritual dele. Por causa da infidelidade, está em 2 Crônicas 25, 27. E ali os caras pegaram por causa da infidelidade e acabaram matando ele. Nessa época aqui profetizou Amós, profetizou Oséias, Jonas, aparece o Jonas aqui, olha que legal, lá no verso 25 aparece Jonas aqui, é o mesmo Jonas do grande peixe, e aqui nesse contexto aqui, Deus levanta lá no verso 23, Jeroboão II. É interessante porque aqui não diz muita coisa, mas Jeroboão II foi o cara que mais reinou em Israel, ele reinou 41 anos. E muito embora ele não fosse fiel a Deus, porque na verdade ele seguiu os caminhos de Jeroboão I, tá? Ele não fez o que agradava a Deus, ainda assim Deus teve misericórdia do povo. Deus colocou ele como um libertador do povo. E Deus abençoou o reinado dele. Tá? Deus demonstrou, muito embora tivesse havido 150 anos de apostasia, desde quando o reino foi dividido lá depois de Salomão, que foi com Jeroboão I, até esse momento foi 150 anos de pura apostasia. Mas Deus demonstra misericórdia. Isso para nós aqui, olha, quantas pessoas que você está orando para que se convertam a Cristo, sabe, essas pessoas não se convertem, não desista delas, porque Deus é cheio de misericórdia. Deus é cheio de misericórdia. E tenha certeza que Deus vai honrar todas as suas orações, porque é desejo de Deus que todas as pessoas se convertam, que todas as pessoas se rendam a Ele, se entreguem a Ele. Então não desista dessas pessoas. Agora tem um outro alerta aqui. Muito embora Deus tivesse abençoado esse momento desse reinado, trazendo paz, trazendo até uma certa prosperidade econômica, o que aconteceu? O povo endureceu o coração. O povo não reconheceu. Corremos o risco de muitas vezes sermos abençoados por Deus e achar que na verdade isso é fruto do nosso esforço, isso é consequência da vida, isso é fruto do acaso. Não é nada por acaso não. Se você está vivendo um momento bom da tua vida é porque Deus está te abençoando. Tá bom? Às vezes você não está vivendo um momento tão bom, pode ser uma prova de Deus para a sua vida, para que você possa depois, sendo aprovado, você ser plenamente abençoado pelo Senhor. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos achar que os livramentos, a prosperidade, o conforto são consequências naturais e não são bênçãos de Deus. Agora nós não podemos também endurecer nosso coração, porque esse povo aqui, por exemplo, sabe o que ele fez? Eles oprimiam o povo, oprimiam o rico, oprimiam o pobre, tinha uma corrupção no governo que era coisa extraordinária, houve uma degeneração espiritual muito grande, sabe? Houve uma depressão, uma fragilidade política. Amós e Oséias profetizaram justamente contra a corrupção, e Amós foi particularmente severo, por causa dos ricos que oprimiam os pobres. E ele fez uma descrição lá em Amós 4:1, quando ele chama as mulheres de Samaria de vacas gordas que vivem em Samaria. Olha só a ousadia do profeta que ele falou aqui. Então, muito embora toda essa bênção que Deus estava dando para esse reinado, eles foram ingratos a Deus. Eles não ouviram, eles não se renderam, eles não tiveram gratidão a Deus. Amém? Olha só meu despertador aqui, ó. Olha só meu despertador. Agora, no capítulo 15, nós vemos aqui que o Senhor feriu o rei Uzias de lepra. Por quê? Porque o rei quis fazer aquilo que Deus não mandou ele fazer. Ele queria oferecer sacrifício no lugar de sacerdote. O que aconteceu? Deus não perdoou. Toma cuidado. Toma cuidado. Pecado não é só você deixar de fazer aquilo que Deus manda, mas você também querer fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Então, sabe, fica no centro da palavra de Deus. Fica na centralidade da vontade de Deus e você vai ser tremendamente abençoado. Pode acreditar nisso. Lá no capítulo 16, nós vimos aqui que Acaz, ele foi entrar em guerra com o rei da Síria, e aí ele mandou mensageiros lá para o rei da Síria. Só que Isaías, lá no capítulo 7, do verso 1 ao 25, Isaías vai lá e incentivou o profeta a confiar em Deus e não querer confiar nesse sujeito aqui, nesse rei, nesse Tiglat-Pileser aqui, o rei da Síria. Mas ele não ouviu. Ele não ouviu, foi lá, esse rei acabou socorrendo ele, mas lá na frente aconteceu o que era de se esperado, né? Esse rei se voltou contra ele depois, se voltou contra Israel e acabou tomando Israel. E aí nós vemos no capítulo 17 a queda de Israel, né?
a queda. E aqui você vai ver uma descrição não só do reinado de Oséias, que foi o último rei de Israel, mas também aqui o que aconteceu ao longo dos anos e o que levou ao declínio espiritual e o que levou à queda definitiva de Israel. Eles rejeitaram os seus profetas, rejeitaram a palavra de Deus. O coração estava tão endurecido que rejeitaram. Rejeitaram Isaías, Oséias, Amós, Miqueias, Jonas, rejeitaram todos os profetas, sabe? E aqui tem um relato muito triste de tudo que aconteceu. E lá no verso 21, 17 e 21 diz assim, pois quando o Senhor arrancou Israel do reino de Davi, os israelitas escolheram o quê? Escolheram Jeroboão. Olha só, eles saíram daquela promessa que Deus tinha feito para o rei Davi. E aqui tem um relato interessante, que lá no verso 25, que é quando trouxe povos da Babilônia para Samaria. Para quê? Você pode se perguntar assim, mas por que o rei trouxe outros povos para morar em Samaria e levou de Samaria para outro lugar? Sabe para quê? Porque na mistura do povo ali, das etnias, era possível ter um melhor controle daquela região. Aquelas pessoas que viriam de outros locais aqui seriam mais fiéis ao rei da Assíria do que se fosse o próprio povo que acabaria lutando pela sua terra. Então por isso que fazia essa situação. E aqui ele menciona também que os novos habitantes adoraram o Senhor. Preste atenção. Quando fala que adorar o Senhor, no verso 32, não é adoração verdadeira, não é adoração sincera, era aquela adoração de Jeroboão. Já era uma adoração contaminada, já era uma adoração mais capenga, muito mais capenga do que sincera. Então aqui essa adoração, ela acabou se misturando ainda mais. E quando ela se mistura ainda mais, a verdadeira adoração a Deus praticamente desapareceu em Samaria. Por isso que havia rivalidade com os judeus. Além da questão de eles terem se misturado com outros povos, ainda ficou a questão da adoração que estava comprometida, estava viciada, estava contaminada com outras adorações. Por isso que nós hoje, como cristãos, nós temos um versículo que é prático na nossa vida. Não vos conformeis com o mundo, nem com o que nele há. Antes, você consagre sua vida. Você entrega tudo nas mãos do Senhor. Você coloca a sua vida à disposição de Deus para experimentar o quão bom e agradável é viver a vontade de Deus na sua vida. Amém? Então fica aqui esses recados. Eu espero que essa devocional tenha te abençoado. Tem tanta coisa legal aqui, tanta coisa que nós podemos aplicar nas nossas vidas, para que nós sejamos homens e mulheres de Deus vitoriosos e abençoados. Abençoe outras vidas. Dá o seu like aqui, se inscreva no canal, ativa as notificações, coloca no seu grupo de amigos lá do WhatsApp, trabalho, família, divulgue a palavra de Deus, incendeie o mundo com a palavra de Deus, porque é muito melhor, ela nos fortalece para enfrentar os momentos de dificuldade que nós estamos enfrentando aqui agora, tá bom? Deus te abençoe e que a graça do Senhor seja abundante em você, amém? Deus te abençoe.